Boa tarde, bom dia, mais um live, mais uma podcast do Método Mapas, professor Vlad na área. Assunto hoje é tratar sobre a fome. Você tem fome para comer ou come porque a fome apareceu? Qual é o mecanismo que está modulando a sua fome? Bom, para a gente entender esse processo como um todo, antes de mais nada, é fundamental que a gente possa analisar por meio do caminho na qual a fome pode aparecer. Então o assunto hoje vai estar permeando toda essa discussão. Aos primeiros vindouros, sejam bem-vindos, obrigado, boa noite, Pati, boa noite, obrigado, Daniel, boa noite, muito obrigado, boa noite a todos, todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos, vamos em frente. Assunto muito bom para a gente falar de saúde, falar de emagrecimento e falar de longevidade. Afinal de contas, a gente entender como é que o nosso sistema modula a fome. Sistema que eu digo é nosso sistema nervoso, a nossa mente modula a nossa fome, como que isso acontece, quais são os mecanismos que vão interagir para a gente controlar melhor a nossa fome, diz muito sobre a nossa saúde, diz muito sobre controle do peso, diz muito no final das contas de longevidade, de viver mais. Afinal de contas, quem está com peso da normalidade, quem está com uma alimentação saudável, no final das contas a expectativa de vida aumenta. Por que que aumenta? Porque por meio de uma alimentação equilibrada, certamente o seu corpo vai se estressar menos, vai entrar em menos desequilíbrio. E no final das contas isso traz um benefício enorme para quem consegue compreender como esses mecanismos funcionam. Bom, para quem está chegando aí, Rodrigo, obrigado. Grande João Leite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Aos demais todos, eu não consigo falar, chuva maluca, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não é? Todos bem-vindos, vamos em frente. Para quem for ouvir essa live ou esse podcast de novo, num outro horário, também é um prazer enorme, já peço para vocês de antemão, assim que vocês entrarem e achar que está interessante o assunto, já aperta no coraçãozinho. Se achar que está muito interessante, já deixa um comentário. Se tiver interessante demais, compartilha, tá bom? Ajuda a gente aí. Bom, para a gente falar sobre esse assunto hoje, entender um pouquinho sobre fome, eu trouxe algumas coisas para a gente discutir num cenário bem interessante, tá bom? O primeiro cenário importante para a gente compreender é que a fome, ela se apresenta sobre alguns aspectos. Então, qual é o primeiro aspecto da fome que é o que vale a gente discutir? Oi, Fátima, boa noite, seja bem-vinda. O primeiro assunto da fome diz respeito à nossa necessidade real de comer. Necessidade real. E por que que existe essa necessidade real? O nosso organismo, ao longo do dia, ele vai processando diversas funções, diversas ações de transporte de substância, de formação de substância, de reconstrução e reparo de algumas células, que são estruturas do nosso corpo, para formar outras estruturas ainda maiores. Isso não para. É o dia todo isso acontecendo. E para que isso aconteça, a gente precisa de elementos específicos que ajudam nesses processos. Então, quer ver como é fácil de entender? O seu carro, ele só funciona não apenas porque o motor liga, mas porque tem combustível. O seu carro também funciona porque tem óleo para lubrificar as devidas engrenagens, os devidos sistemas, para que ele mantenha funcionamento. O seu carro também funciona porque nele tem que ter água. O seu carro também funciona e por vezes consegue te levar a um determinado local porque tem toda uma maquinaria, todo um sistema que depende, eu vou fazer uma analogia, tá bom? Depende de substâncias, depende de combustível, depende de estruturas químicas que mantêm o motor em funcionamento. Eu falei 3, né? Óleo, gasolina ou outro combustível e água. Beleza? Adelso, grande mestre, mago, chefe escoteiro, bem-vindo, assim como o Daniel deve estar por aí. Jacira, seja bem-vinda, obrigado. Então, entendendo que o carro precisa de gasolina para andar, mas ainda assim precisa de óleo, precisa de água, o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente ingere um único tipo de alimento, não supre todas as nossas necessidades nutricionais. Por que que é importante isso? Vamos explicar. Algumas das substâncias, por exemplo, algumas vitaminas, elas têm funções específicas no nosso corpo. Entre elas, por exemplo, acelerar algum processo, permitir que algum outro processo aconteça, ser um transportador de algumas outras substâncias, enfim, vitaminas em especial, cada qual tem uma função e elas, quando se reúnem de forma organizada, mantêm o corpo funcionando. Além das vitaminas, a gente tem os minerais.
Só para vocês terem uma ideia, os minerais fundamentais que mantêm o nosso sistema nervoso, em linhas gerais, tá bom? Só de potássio, mas tem mais um monte. Magnésio, cálcio, tem um monte de minerais que são fundamentais para manter o nosso sistema funcionando, beleza? Junto dos minerais, a gente também tem a proteína, tem a gordura e tem o carboidrato, beleza? Então são combustíveis que a gente precisa ter um combinado ótimo para que a gente possa suprir as nossas necessidades. Por que eu estou falando desses combustíveis? Porque à medida que eu tenho um combustível de ótima qualidade, ou seja, a sua nutrição, o seu ambiente alimentar está em ótimas condições de equilíbrio de todos esses componentes fundamentais, naturalmente o seu corpo passa a ter menos fome. Menos fome. Essa fome que eu estou falando agora, a gente chama de uma fome fisiológica, uma fome que mantém o corpo funcionando. Por que é importante entender fome fisiológica? Porque na maioria das vezes a gente está funcionando num sistema automático de comer por conveniência. Como assim, Vlad, comer por conveniência? A gente come porque nós estamos condicionados com horário. Tem que tomar café da manhã. Cuidado, não é bem assim. Não estou dizendo para não tomar café da manhã, tá bom? Tudo que eu estou dizendo aqui sempre abre um parênteses ético e profissional a respeito de um profissional da área da nutrição que por vezes vai cuidar de você individualmente. É o maior investimento que tu vai fazer na sua vida é falar com um profissional da nutrição. Porque comer, invariavelmente, você tem que fazer todos os dias. Comer, invariavelmente, tem que ser feito todos os dias. O maior investimento em saúde que você pode fazer é consultar um nutricionista. De preferência, aqueles que são muito bons, para você não ter dúvida da orientação que ele coloca a respeito desses nutrientes, os combustíveis, a química toda que vem junto com o alimento. Tem que investir numa alimentação saudável. As pessoas estão achando que o corpo é algo que toma um remedinho e está resolvido o problema. Não é tão simples assim, tá bom? Eu insisto nisso. O maior investimento que você vai fazer na sua saúde é procurar um profissional da nutrição. A alimentação correta tem a ver com a parte mental, dessa parte mental cognitiva e psíquica. Quando eu falo parte mental, lembra sempre dos dois componentes. Quem come mal é mais irritado. Quem come mal é mais enfesado. Ó que palavra interessante. Enfesado vem de fezes. Ó que interessante. Quem come mal é mais reativo. Na alimentação ruim, você fica mais neurointoxicado. Naturalmente, memória compromete, foco compromete, produtividade compromete, nível de controle emocional compromete. Vários problemas vão acontecer por uma alimentação ruim. Beleza? Então, volta ao foco de entender. Uma fome funcional, ela só vai aparecer quando em algum momento começa a faltar algum dos nutrientes essenciais. Como eu disse, tem vitaminas, minerais, proteína, carboidrato e gordura. O nosso corpo é preciso para sinalizar a fome fisiológica quando na refeição anterior você preencheu as necessidades. Mas Vlad, como é que eu sei como preencher as necessidades fisiológicas? De novo, tem que falar com um profissional. É barato comer bem e evitar a doença. Vou repetir a frase, hein? É barato investir com um profissional da nutrição, é barato procurar alimento saudável para que você evite a doença, porque a doença é o início do processo do morrer. Não, Vlad, que exagero, meu Deus, você pega pesado nos comentários, mas é a realidade. Eu preciso ser ético e em linha reta, com retidão, falar para vocês, é isso, a doença é um sinal de que você está errado. Aceite o sinal e corrija a sua rota. Sabe o Waze, recalculando a rota? É isso, beleza? Então, entenda, aceite ou não e siga o seu caminho. Aí eu não posso fazer mais nada. Mas investe no nutricionista quem quer levar a sério essa história da alimentação saudável, tá bom? Seguindo, fome fisiológica, ela só vai aparecer quando, de fato, ao longo de um período do dia, começa a perceber a ausência de alguns nutrientes. Porém, a gente vive numa fome de convenção. Por que eu vou falar dessa fome da convenção? Convencionou-se que você tem que comer a cada 3 horas.
Mas, Vlad, isso não é o correto? Cara, fica aí todas as margens de discussões científicas, tá bom? Todas as margens. A primeira margem é, para quem interessa que você coma a cada 3 horas? A indústria do alimento adora essa história de que você vai comer a cada 3 horas, porque afinal de contas, você está comendo, você está consumindo o alimento que alguém tem que te vender, beleza? E alguém te vendendo esse alimento, por vezes, vai criando para você um cenário de que você está bem nutrido. Não é verdade, porque nutrição não necessariamente corresponde a alimentar-se simplesmente. Então, comeu qualquer coisa de forma arbitrária, isso não quer dizer que é saúde, não quer dizer que você está nutrido. Olha como é simples entender. Se você comer a cada 3 horas 4 bananas, banana é um alimento saudável, não é? Uma fruta, afinal de contas, banana é campeã das frutas aí. Top, está entre as top 10 de qualidade nutricional. Só que a banana, se você comer a cada 3 horas ao longo do dia e só comer banana, vai faltar nutriente, vai faltar proteína, vai faltar alguns minerais que não tem na banana, vai faltar algumas vitaminas, vai faltar algumas coisas que a banana não tem. Então você tem uma alimentação que parece saudável, não é? Afinal de contas, você só comeu banana. Só que ao longo do dia vai faltar um monte de nutriente. O seu corpo, o seu sistema entendendo que está faltando outros nutrientes, ele vai mandar para você qual sensação? Fome. Fome. Vou dar outro exemplo. Você acha que ao longo do dia você não deu para almoçar, não vai dar para jantar, então tu vai fazer um lanchinho natural. Aí pega uma fatia de pão integral, parece que é saudável. Aí tu pega um peito de peru, parece que é saudável. Aí eu tô abanando o dedo dizendo não, tá? Não é saudável. Não é saudável. Precisa entender o que é saudável de verdade. É uma excelente tapeação, pão integral, para dizer que é saudável. Mas não é, porque ali tem trigo, e o trigo que a gente ingere hoje não é legal. Mas vamos seguir. Você fez um lanchinho natural, todo com a consciência tranquila. Pão integral, peito de peru, queijo branco, uma rodela de tomate, colocou até um fio de azeite e um orégano por cima. Ficou uma delícia esse lanche. Dizer que é saudável é uma discussão à parte. Comeu esse lanche, quer dizer que nesse lanche tem tudo o que você precisa? Eu diria que você colocou bastante coisa que precisa. Mas algumas coisas que você colocou vai desequilibrar seu intestino. Por exemplo, o peito de peru. O peito de peru é um embutido. O embutido a gente chama de alimento ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados recebem uma carga gigantesca de química para que ele não estrague e para que ele tenha um sabor maravilhoso, para que você ingira aquilo e queira repetir a refeição. A hora que aquilo cai no seu intestino, começa a fazer um estrago no intestino. E esse estrago no intestino irrita o intestino e provoca uma inflamação naquele ambiente. Essa inflamação faz com que o seu intestino fique mais permeado. Alguns vão dizer que é o intestino permeado. O intestino tem pequenas perfurações. E aí começa a passar substâncias tóxicas para a sua circulação sanguínea. Mas, Vlad, eu comi um peito de peru com pão integral. Pois é. Você, na sua capacidade de entender sobre alimento, acha que esse lanchinho é um lanchinho saudável. Só que você vai acumulando pequenos erros ao longo do dia, porque está sem orientação profissional, pequenos erros ao longo do dia que vai causando dano no seu sistema. E o dano começa pela boca. Entenda de uma vez por todas, a nossa alimentação está matando a gente. Não, Vlad, não tá. Cara, tá. E aí a sua fome, no momento que você tem todo esse desequilíbrio de intestino, você vai perceber nas fezes, que as fezes mudam de característica toda hora. Uma hora está travado, uma hora está cagando bolinha de cocô de carneiro. Há uma variação desse ambiente intestinal que está em sofrimento. E ali começa todo o jogo da sua saúde, no intestino, tá bom? Só que antes do intestino, pense, para chegar ao alimento no intestino, você tem que comer ele, beleza? Volta a entender que as convenções sociais, que nada mais é do que um processo de psicopatologia gigante. Entende esse termo? Psicopatologia, doença dos aspectos da psique, da nossa mente. A gente vive num sistema onde a gente foi moldado a acreditar que algumas coisas que estão aí disponíveis no mercado são adequadas para a gente.
tá bom? E a gente assiste TV e fica, ah, que legal, isso aqui, eu vou pedir isso aqui para comer. Ah, isso aqui parece ser bacana. Ah, esse refrigerante aqui. Ah, e aí segue. Cria-se nessas convenções alimentares um problema enorme. E aí a sua fome não acaba, porque você não está de verdade completamente nutrido e pior do que isso, você criou um ambiente, eu vou dizer assim, um ambiente patológico. Ou melhor, um ambiente de doença, porque patologia significa estudar a doença. Então você criou um ambiente de doença, beleza? Pela alimentação inadequada. A sua fome não vai acabar, porque você não está nutrido de verdade. Você está alimentado, mas não nutrido. E aí eu vou incluir agora duas palavras. Uma palavra chama saciedade. Saciedade. O que significa a palavra saciedade? Só para a gente entender. A saciedade significa a condição que o seu corpo gera para que você volte a sentir necessidade de comer. Então, por quanto tempo fica a sua saciedade? 3 horas? 4 horas? Quanto maior a qualidade nutricional daquela sua refeição, maior qualidade, então tipo dos alimentos, preenche melhor as necessidades nutricionais de forma equilibrada para aquela hora do dia. Quanto maior a qualidade, maior a sua saciedade. Então você fica mais tempo sem vontade de comer. Afinal de contas, seu corpo falou, nossa, não está faltando nada. Não tem por que comer. Só que, de novo, hein, vou provocar vocês. Por convenção, a gente come a cada 3 horas. Então segura, saciedade, tempo que você se sente satisfeito após a última refeição. Beleza? Se eu comer naqueles fast food que tem um M bem grande na frente, ou do outro que é um rei, que é o King, e tem outros tantos, pode perceber, tu vai comer um lanche daquele que custa em torno de R$40, mas não dá 2 horas, tu tá com fome de novo. Por quê? O que você comeu não te nutriu. Ele te alimentou com um monte de bobagem. E esse monte de bobagem não te nutre. Se não te nutre, a fome vai aparecer ali na frente. Então, a saciedade que gera num fast food não existe. Beleza? Não existe saciedade. O que existe é saciação. É uma outra palavra. Você sai dali estufado, fala, nossa, agora estou satisfeito, comi pra caramba. Pediu 2 conjuntos de lanche, tomou um refrigerante pra caramba, aquele bicho todo estufou na barriga, tá parecendo uma capivara com 32 filhotes, estufado. Aí você tem saciação, ou seja, o preenchimento do estômago provoca uma sensação de que, bichão, não cabe mais. Né? É o limite da tampa. Tá aqui, né? Isso é saciação. Essa sensação é estômago cheio. Beleza? Entendendo saciação em relação à saúde, por exemplo, de quem precisa emagrecer, saciação é volume. Saciação é tipo de alimento. Então, saciação para quem quer emagrecer, por exemplo, é sugerir o início das principais refeições, almoço e janta, com os vegetais, que tem uma fibra importante, que demora para digerir, na verdade ela digere, mas não absorve, que são as fibras dos vegetais. O volume de alimento vegetal e de legumes, por exemplo, tem baixa densidade energética, quantidade de energia disponível. Então vocês vão perceber que a saciação, iniciando uma refeição pelos vegetais e pelos legumes, é maior, porque há um preenchimento do estômago mais rápido, e essa saciação, ela se sustenta, porque o processo digestório das fibras, absortivos e todo o mecanismo para você conseguir finalizar esse processo alimentar, ele é um pouco mais duradouro quando tem mais fibras. Por exemplo, quando tem proteína de alto valor biológico, proteína de origem animal. Eu vou tomar um pouco de cuidado de falar de proteína animal, porque eu tenho minhas reservas, tá bom? Tenho minhas reservas. Por isso que é importante que você procure profissional para falar sobre isso. Então, fome, necessidade de se alimentar, fome fisiológica. Saciação, já estou cheio, assim que eu termino a refeição. Saciedade, o intervalo que você fica
sentindo-se preenchido a ponto de esperar a próxima refeição. Beleza? É importante entender os 3 conceitos para usar como estratégia. Agora, olha que interessante. Existem alguns mecanismos relacionados a essa convenção social, que é aquela fome cultural. Por exemplo, eu morei um período no Maranhão, e lá no café da manhã, culturalmente, tem cuscuz, ovos mexidos, tapioca. Rapaz, é um café da manhã parrudo, e é cultural. E eu vi aquilo, como eu tenho um apreço de paladar por esses alimentos, eu passei a tomar aquele tipo de café da manhã. Quando eu estava na universidade lá fazendo meus estudos, eu tomava meu café da manhã lá porque eu gostava desse tipo de café da manhã. Mas não era fome, não era necessidade fisiológica, era a vontade de comer aquelas características de alimento que era cultural daquela região. Então estava todo mundo comendo, há uma convenção social, por força cultural, eu acabava comendo. Você quer ver um outro exemplo? Tu vai num aniversário, numa festa de aniversário. O que vai servir na festa de aniversário? O que eles vão servir? Pois é, salgadinhos, bolo, e aí vai, refrigerante, talvez cerveja e outras bebidas, enfim, e aí vai. Aí você está naquele ambiente onde culturalmente cria-se ali uma situação de comemoração. Afinal de contas, um aniversário é legal que seja comemorado, é importante, eu acho bacana, mas tem uma convenção social de que você tem que servir esse tipo de comida. No final das contas, essa convenção te sugere que você coma aquilo. E você come. Agora, por trás de toda essa convenção, de uma comemoração, de um aniversário, que é um momento de grande afeto, é um momento de grande amor, afinal de contas é uma reunião, por vezes, de família, de muitos amigos que são íntimos, é importante que isso aconteça. Cara, tá tudo certo, não tem nada de errado. Agora, por convenção e cultura, o aniversário é comemorado na presença de um alimento carregado de carboidrato e principalmente açúcar refinada. Os 2 maiores vilões para a gente desequilibrar nosso intestino. Ai, Vlad, o que eu faço? Faz que nem meu amigo Rodrigo, que está aqui com a gente, nosso parceiro do Mapas, um dos idealizadores do projeto. Faz igual ele vai fazer aniversário agora dia 28 de fevereiro. Não esqueçam de mandar parabéns para ele, anota na agenda de vocês. 28 de fevereiro, aniversário do professor mestre mago Rodrigo Freire. E ele vai fazer um aniversário na casa dele, já está convidando todo mundo que está nessa live, pode ir lá, mas não vai ter bolo. Pelo menos foi o que ele me disse. Se tiver bolo, a hora que eu chegar lá, tiver bolo, nós vamos sair na porrada. Não vai ter bolo. É isso mesmo, mestre? Coloca aí. Se você tiver aí, coloca aí. Não vai ter bolo. Porque ele entendeu que por um período ele não quer comer nada que tenha açúcar refinado. E tá tudo bem. O que tem de errado nisso? Tem que assumir de que você não pode e que você não deve algumas coisas e pronto. A palavra é determine o que você pode. E determine principalmente o que você não pode em relação à alimentação. Açúcar refinado causa um estrago no sistema que vocês não têm ideia. Não, vou dar uma ideia para vocês. Hoje está muito claro e parece que está muito bem estabelecido cientificamente que o Alzheimer que a gente vive, em 90% dele é por causa do excesso do açúcar e de outros carboidratos. Em 90%. Tanto que se sugere que o Alzheimer, inicialmente você tem uma demência e evolui para o Alzheimer, ou já vai direto para o Alzheimer, já dizem que é um diabetes tipo 3. Então, se você realmente é uma pessoa que está disposta e determinada a resolver a sua saúde, é sua responsabilidade ir numa festa de aniversário, seja ela qual for, e determinar se você vai ou não comer aquilo que está sendo servido. E acabou. Eu tenho alguns alunos que estão com isso muito claro. Então passaram com um profissional da nutrição que por vezes a gente indica, o profissional coloca uma sugestão alimentar a ser seguida e a pessoa vai nas festas, já chega lá alimentado. Ah, tudo bem, beleza, pega um copo de água, vai bicando a água, tal. Se tem alguma coisa saudável, come, se não tem, tudo bem, confraterniza e acabou, vai embora. Ai, mas parece um alienado. Pois é, então quem está correto parece alienado. Não está invertido isso? Não está invertido? Aquela pessoa que quer se manter no bem, parece que está fazendo mal.
E aquela pessoa que está comendo tudo errado, está se prejudicando, está causando um dano para a saúde, parece que é bem? Não! A gente está invertido, tá bom? De novo, vou puxar a sardinha porque a gente estuda todas as terças-feiras, na psicanálise trilógica, a palavra que se sugere, ou a descoberta que se sugere de maior relevância dos últimos tempos é a inversão. A gente vê o bem no mal, a gente vê o bem no mal. E a gente vê o mal no bem. É muito doido, é só parar para analisar. Vou fazer uma lista de coisas aqui, ó. A gente vê na comida, comer com prazer, um bem. Mas na verdade, a gente não está olhando para a comida pensando na nossa saúde. Se eu não estou pensando na saúde, então na verdade, comer com pleno prazer, com todo aquele paladar, com um monte de coisa que pode por vezes te fazer mal, é bem de verdade? É um bem de verdade para você? Aquilo é bom para você? Então entenda a diferença de se alimentar corretamente e nutrir a sua saúde, de simplesmente comer pelo fato do prazer. Vou dar um outro exemplo, fica fácil. Sexo por si só, sem afeto, o que é isso? É bem ou é mal? Entenda o que eu estou dando de exemplo, tá bom? Comer, pelo fato de comer, preencher aquela vontade. A vontade, pega essa palavra, vontade de comer aquilo que você sabe que não é saudável, mas deu vontade, isso é bom ou isso é ruim? Faça a sua análise. Sexo sem afeto é bom ou é ruim? Faça a sua análise, não precisa escrever aqui não, faça a sua análise, é problema seu, não é meu mais. Eu preciso compreender esses aspectos. Querer invariavelmente levar vantagem no capital, sem ter trabalho, é bom ou é mal? Não, quero pegar minha grana aqui e se eu puder fazer o menos possível, é melhor. É que todo mundo faz. É a corrupção escancarada, todo mundo pratica em maior ou menor grau. Não, eu não, Vlad, eu sou super honesto. Tá? É só analisar. Só analisar aí que vai encontrar algumas corrupções. E é normal, nós somos seres humanos, afinal de contas nós estamos aqui para provar essa competência na nossa estrutura carnal e passar por esse evento todo. E a gente é submetido a essas tentações. E nós, invariavelmente, somos corruptos e caímos nessas corrupções da mentira, do sexo sem afeto, de comer sem saúde, de querer o dinheiro sem o trabalho. Não é isso? É muito louco. A gente é muito mais nos vícios do que nas virtudes. Vou repetir. A gente é muito mais praticante dos vícios, coisas da vontade geradoras de prazer, preguiça, gula, luxúria, avareza, né? Todos os 7 pecados capitais e outros tantos, do que realmente as virtudes. Vamos seguir aqui. Fome emocional. O que é isso? Fome emocional. Pessoa que está mais ansiosa, que está mais estressada, pessoa por vezes que está com o cérebro aceleradão, teve uma noite ruim de sono, nossa, vai ficar um caco. No dia seguinte vai acordar com uma fome emocional, ele está irritado, está nervoso, não está conseguindo se concentrar, ele sai da mesa de trabalho e vai procurar alguma coisa para comer. Ou vai acender um cigarro, ou vai sei lá o quê. Esse preenchimento da boca com o alimento é uma manifestação meio que infantiloide. Sabe aquela fase oral da criança que ele quer pôr tudo na boca? Pois é, quando você não está no controle da situação, a situação está no controle de você. Vou repetir a frase, hein? Quando você não está no controle da situação, a situação está controlando você. E aí, por vezes, você entra nesse momento meio infantiloide de querer ficar pondo coisa na boca. Porque lembra que você colocava coisa na boca, gerava um prazer imediato, se acalmava. Enquanto criança, chupa dedo, pega a chupeta. Você nem está comendo, você está pondo coisa na boca. Só que hoje, enquanto adulto, você põe coisa na boca e engole. Se não é um cigarro, né? Que eu espero que você não engula um cigarro. Mas deveria. Minha avó uma vez, ela falava assim, se eu pegar alguém fumando, eu vou fazer comer um maço de cigarro. Depois de comer um maço de cigarro, se você quiser continuar fumando, fica à vontade. Ela fez isso com uma prima minha. Nunca mais minha prima fumou. Incrível essa história. E minha mãe fez a mesma coisa com a gente. Funcionou, ninguém fuma em casa. E aí, volta para essa história da fome emocional. Ansiedade aumenta essa fome de querer comer coisas e, por vezes, coisas que a sua vontade sugere. Sua vontade
está acima da sua razão. A sua vontade está na sua emoção. Quando a gente segue a nossa vontade, a gente não está fazendo exatamente o que tem que ser feito. A nossa vontade fica procurando atalhos para encontrar o jeito mais rápido, que menos gasta energia, que mais gera prazer. É isso, a nossa vontade vai buscar esses 3 mecanismos. Rápido, prazeroso e economia e energia. Para comer, meu irmão, a gente vai pegar aquilo que é mais prazeroso. Fome emocional, toma cuidado com isso. Uma coisa que tem que tomar cuidado, a exemplo do que eu falei do aniversário, é você chegar na casa da avó e a avó fez um bolo delicioso para você. A avó fez uma torta que você mais gosta. A avó comprou o doce que você mais gosta. A avó fez a comida que você mais gosta. A avó é o amor, né, Jacira? A avó é demais. A avó, ai meu Deus, que não aguenta no peito. O afeto de avó. Esse afeto de avó, quando depositado na comida, parece que está tudo bem e realmente a intenção é boa. Porém, a consequência não vai ser boa, porque a criança comendo esse volume grande de comidas que não são saudáveis, haverá uma consequência. Então a gente precisa começar, enquanto avó, só isso. Cara, tem uma outra opção de cardápio que eu possa sugerir que o meu netinho gosta, que a minha neta gosta, e vai ser legal para todo mundo, e vou sustentar esse cenário da saúde? Tem, então vai. Não tem. Então, cara, faça a sua análise, porque eu não consigo decidir por você. Faça a sua análise, tá bom? Assim como eu disse, essa fome social das convenções sociais, já passei por ela dizendo que a gente é convocado, não é nem convidado. Ah, você tem que vir na minha casa que eu vou fazer um jantar. Ah, vem em casa que vai ter um churrasco. Malandro. Aí você vai no churrasco, tem carne de tudo quanto é tipo, tem salada, tem maionese, tem isso e mais aquilo. Aí, o último churrasco que eu fui, rapaz, eu não sabia, acho que tinha 4 ou 5 tipos de sobremesa, num churrasco. Depois de já não aguentar mais carne e as outras demandas, ainda veio aquele monte de doce. E a gente cai. a gente cai na sedução. A gente é isso, a gente é frágil, a gente é ser humano. Agora a gente precisa ter consciência de que isso acontece. A partir do momento que eu tenho consciência de que eu sou frágil, não se exponha à sua fragilidade. Não exponha a sua fragilidade. Não, cara, se tiver sorvete em casa eu vou zerar o pote. Então não compre sorvete. Se tiver chocolate eu vou comer tudo. Não compre chocolate. Se tiver isso ou aquilo, então não tenha. Não se exponha. Ah, vai ter um churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo, não vou aguentar, eu vou quebrar toda a minha dieta, a minha alimentação. Então não vai. Ah, mas as pessoas vão achar que eu sou chato. Explica a verdade. Explica a verdade. Lembra semana passada, ou no nosso último encontro, que eu falei sobre grupo de apoio e o grupo de afinidade, né? Apoios e afinidade. Apoia as pessoas que vão te entender em qualquer circunstância. E grupo de afinidade é o grupo que vai conduzir você para aquilo que é saudável. Então encontre pessoas que têm afinidade nos seus objetivos. Se você ficar com pessoas que não têm a mesma afinidade, está te levando para um lugar muito ruim, cara, você vai ter que evitar essas pessoas, simples assim. Ai, mas aí não dá. Então faça as suas escolhas, de novo, eu vou ser bem direto e retidão na conversa, amigão. As suas escolhas geram os seus resultados. Não atribua os seus resultados a ninguém. Os seus resultados são seus. O resultado que você teve de 2023 foi você que plantou. A culpa não é de ninguém, tá bom? Ah, mas teve alguns episódios. Sinta-se à vontade. Bom, falamos sobre algumas coisas importantes e a última que eu quero falar antes de a gente finalizar é assim. Fundamental você ter um profissional da nutrição te auxiliando, fundamental. E ele vai sugerir para você algumas recomendações. Quando você não é o competente em avaliar se isso é certo ou errado, cara, segue. Se você contratou o cara, confia no cara, deram boas indicações, ele tem um currículo razoável e você vai confiar a sua saúde e a orientação nutricional dele, segue. Em cima disso tudo, olha como é fácil, ele vai te dar uma sugestão das refeições que você tem que fazer ao longo do dia. E aí você, muito inteligente, pega essa lista de sugestão e cria então cardápios ao longo da semana, e você já sabe o que você tem que preparar para que na segunda-feira você cumpra com aquele cardápio. Porque aquele cardápio vai ao encontro da orientação profissional que você contratou. Beleza?
Criou o cardápio, logo você vai conseguir compreender que existe, junto ao cardápio, a necessidade de construir uma lista de compras. Afinal de contas, o cardápio não surge do nada. O cardápio precisa ser construído. Para ser construído, eu preciso saber quais são os itens que compõem o cardápio. Então, faço uma lista detalhada. Ok? Essa lista de compra detalhada sobre o seu cardápio te coloca numa trilha muito mais segura. Vá ao mercado e compre apenas o que está na lista. Mercado, vírgula. Preferencialmente vai estar tudo na feira. Vou repetir. Preferencialmente, pelo menos em 80% do que você vai comprar vai estar na feira. Fez cardápio, fez a lista, vai comprar. Para fazer a compra adequada, escolha o local que você vai comprar. Confie no local que você vai comprar. Confie na banca da feira que tu vai comprar. Se você não vai mais em feira, ok, confie então aonde você compra, no seu sacolão, no seu hortifruti aí perto da sua casa, no seu supermercado, não importa. Confie. Entenda qual é a fonte desses alimentos que você está comprando e confie. Comprou. Depois da compra, você precisa fazer um deslocamento até a sua casa e tem que ter o armazenamento. Não é tudo que vai na geladeira. Tem que tomar cuidado. Então, alguns tipos de legumes não vão na geladeira. Quando vão para a geladeira, começam a mudar um pouquinho as características nutricionais. Outros tantos precisam estar na geladeira. Então, o armazenamento é fundamental. Lista, compra, armazenamento, preparo. Aí aqui também começa a vir os grandes desafios. Isso que eu vou comer é assado, é cozido, é frito. Se vai fritar, vou fritar como? Se eu vou assar de que jeito? Quais são os componentes que combinados trazem então um sabor bacana para dar uma regulada no paladar? Paladar é prazer, hein? De novo, hein? Paladar é prazer. Toma cuidado de não só ceder ao prazer, a vontade de ter só um bom paladar. Fala, Rodrigo, seja bem-vindo. Grande escoteiro. Juan, seja bem-vindo. Acho que o Arthur também entrou. Arthur, obrigado por estar aí. É fundamental, cuidado, tá? Quem busca muito paladar está buscando muito por prazer. Quem está só preenchendo prazer, de novo, está naquela ilusão de alimentação, ok. Não, você está na ilusão. Você está comendo, mas não está do lado da saúde. Cuidado. Paladar em excesso é preencher prazer. Cuidado. Mas, ok, você combinar naquele preparo do alimento temperos que são mais interessantes. Até porque boa parte dos temperos vão trazer substâncias que são saudáveis. Beleza? Entenda isso. Então tem cardápio, lista, compra, local de compra, armazenamento, preparo, e aí tem um ritual da mesa, de postar as coisas na mesa, de construir uma mesa de refeição, na qual esse momento ritualístico tem que ter um significado. Porque é esse momento na qual, com bastante calma, tu vai preparar um ambiente em harmonia visual, em harmonia olfativa, para depois entender a harmonia do paladar. Quando eu crio todo esse mecanismo, você já está previamente alimentado. O seu sistema já está preenchido. Tu senta para comer, muda. Sentou para comer, colocou no prato aquilo que você tem que comer de acordo com a orientação do profissional, na quantidade certa e na qualidade adequada, vou comer. Aí começa um outro processo, cada um do seu jeito. Alguns agradecem, alguns fazem oração, alguns fazem uma oração em grupo, tem gente que faz a oração só, cada um do seu jeito, tá bom? Mas é importante que você tenha o seu ritual. Ok, com bastante calma, pegue os talheres e dê a primeira garfada. Mastigue de 20 a 30 vezes. Ai, Vlad, folha e alface não dá para mastigar 20 a 30 vezes. Tá bom, fica por 20. Ah, mas é muito também. Amigão, 10, 15, faz do seu jeito. O que sugere é de 20 a 30. Não vou discutir com quem pesquisou isso. Quanto mais triturado está o alimento, melhor é o processo digestório, melhor é o processo absortivo, mais rápido você está nutrido e, por consequência, gera uma maior saciedade. Aí faz o que você quiser com o que eu estou falando, tá bom? Eu já expliquei saciedade, saciação e fome lá no começo. Quem não pegou, volta lá e assiste, que é importante entender esses três termos. E aí, por fim, vai seguindo uma garfada após a outra. Lembra da saciação?
Saciação é o tempo de enchimento do estômago, mas mais do que encher o estômago em volume, quando o alimento cai no estômago, tem um time para sinalizar ao cérebro de que as coisas estão chegando e está suprindo as necessidades. E esse time é por volta de 15, 20, talvez 25 minutos. Então, se você faz uma refeição em menos de 10 minutos, meu irmão, você só para comer porque você está estufado. Você não parou de comer porque você está com a saciação por completo. Não. Então, mastigar devagar, perceber o alimento na boca, deixar a gente criar um mecanismo na boca por mais tempo. Tem enzimas digestivas que já começam a agir já na boca. A gente já sinaliza a liberação de alguns hormônios e outros sinalizadores já na boca. Agora, se o alimento passa direto, já vai direto para a goela e engole, não dá tempo dessas coisas todas acontecer. Beleza? Fundamental a gente compreender que esse ritual da mesa, o ritual do alimentar-se, desde o passei com o nutricionista, eu sei o que eu vou comer, está correto, eu determinei para minha saúde e para minha vida que eu vou fazer as coisas corretas, porque está claro que se eu não fizer, a doença aparece, e a doença só é um sinal dizendo, amigão, se prepara que ali na frente vem a consequência de uma pessoa que não se cuida. Uma pessoa que está sempre doente não tem outra consequência. Eu já começo a escolher o paletó de madeira. Né? Vocês já entenderam o que eu estou falando. Então eu preciso cessar esse lance de ficar doente com frequência. Comece na alimentação saudável. Tá bom? Galera, espero que eu tenha contribuído com vocês sobre fome. O que é a fome? E quem gostou desse assunto, vai fazendo perguntinha agora ou faça seu comentário agora. Coloca aí pra gente, me ajuda. Tem uma galera aí, uma super audiência, derrubando a Globo, derrubando vários mecanismos aí de comunicação. Mas coloca aí, perguntinhas e comentários. O que mais a gente pode falar sobre a fome? O que mais que você quer saber sobre a fome? Sinta-se à vontade. Eu vou fazendo alguns comentários aqui, mas eu já vou estar encerrando. Existem moduladores, quando a comida cai no estômago, então, tem substâncias que é liberada no estômago, substâncias que é liberada depois no intestino, que sinaliza o cérebro dizendo, ei, já comeu, beleza? Tem pessoas que têm essas substâncias desreguladas, beleza? Nossa célula de gordura libera uma outra substância que chama leptina. Essa substância, ela também modula para dizer para o cérebro, ei, pode parar de comer. Só que as pessoas que, infelizmente, acabam ganhando muito peso, um dos mecanismos que acontece é que lá no sistema nervoso, os seus neurônios estão resistentes, não querem conversa com estas substâncias que vão dizer, pare de comer. Você não precisa comer agora. Então, se as células estão resistentes, elas não mandam a informação para parar de comer. Elas não mandam a informação da saciedade. Ou seja, a fome não acaba. Então você tem que tomar muito cuidado que vários dos mecanismos que eu falei, começa lá no intestino, essas pequenas perfurações do intestino, que são muito pequenas, microscópicas, e que extravasam substâncias tóxicas e que criam um ambiente inflamatório sistêmico, essas palavras difíceis eu preciso que vocês se acostumem com isso. A gente vive constantemente inflamado e o nosso sistema nervoso também. Ele fica neurointoxicado e fica neuroinflamado. Ou seja, as células estão todas, ai, que sofrimento. Aí chega uma informação, ela fala, eu nem sei o que você quer dizer com isso. Essa é a resistência que a célula apresenta para algumas substâncias. Ou seja, o seu cérebro sabe o que tem que fazer, mas você está tão danificado que ele começa a perder funções. Tudo bem? Amanda colocou, sensação de estar satisfeita e após 1 hora sentir fome. Desregulado? Por exemplo, tem uma substância que quando a gente come maçã, Amanda, a maçã em si tem uma substância que ela é liberada lá no intestino, e por vezes essa substância gera todo um mecanismo, se você tiver com muita fungo no intestino, você tem fome imediata. Então percebe, se você comer maçã e está sentindo muita fome logo depois, maçã é um exemplo porque é um dos alimentos que tem essa substância. Então tem que tomar cuidado, precisa de auxílio profissional, tá bom? Então precisa ver, porque existe parasitas, fungos, enfim, um monte de coisa lá no nosso intestino, e esses carinhas todos também estão no corpo como um todo, e quando há uma grande desregulação sobre isso, tem que ter um auxílio profissional, tá bom? Agora o outro foi o que o Rodrigo falou aqui, eu falei sobre o fast food, né? Tu vai lá, come um alimento lá,
um lanche desses fast food, a gente chama a densidade nutricional ou o aporte nutricional desses tipos de alimento é baixíssimo. Então você come, sente saciação, que é a palavra que a gente diz, daquela enchida no estômago. Saciação. Mas não tem saciedade. Saciedade é o preenchimento nutricional, como o Rodrigo colocou. A qualidade é muito baixa. Então logo o seu corpo sinaliza dizendo assim, ei, amigão, cadê aquela vitamina C que eu estava esperando? Você não mandou? Toma ali fome de novo. Ei, amigão, cadê as vitaminas do complexo B? Cadê cálcio, magnésio, manganês, selênio, zinco, vitamina E, vitamina D? Cadê? Só mandou tranqueira. Então, além de prejudicar a função intestinal, irrita, inflama, neurotoxicidade, inflamação sistêmica. Além disso, a nutrição é muito baixa. É um grande problema. É um grande problema tudo isso. Um grande, não é mais ou menos não, é um grande problema. A gente tem hoje desacelerada a quantidade de gente sofrendo com transtornos psíquicos. E aí, TDAH, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Aí você tem pessoas mais ansiosas, pessoas mais deprimidas, pessoas mais estressadas, pessoas mais... tendo tudo mais de crises psíquicas. E, cara, o psiquiatra e o psicólogo não manda mudar a alimentação, só dá remédio, tá errado. O problema começa na alimentação dos transtornos psíquicos. É óbvio, não se encerra na alimentação, mas começa ali. Se não modular o ambiente alimentar, não modula o equilíbrio mental. Não modula. Se você tiver que ir num psicólogo ou num psiquiatra, ele não falar de nutrição com você, está errado. Se esse psicólogo, psiquiatra não falar de prática regular de atividade física, se ele não falar de sono de qualidade, se ele não falar de bons relacionamentos sociais, se ele não falar de boa gestão de emoções, boa gestão de pensamentos, esse cara está errado. Não existe profissional hoje da área da saúde, não existe, que não se apoie nos pilares que o mapa sugere. Se é um profissional sério, eles vão falar sobre esses pilares. Todo profissional sério da saúde tem que tratar o paciente, o aluno, sei lá quem for, inicialmente mudando comportamentos e hábitos. Não adianta tratar com remédio. Ai, mas se eu estou com uma dor aqui, eu não quero resolver minha dor, me dá o remédio que resolve a dor. Cara, boa sorte. Boa sorte. Doenças autoimunes não para de aumentar. E ninguém entendeu que o problema está na alimentação. O problema está na falta de exercício. O problema está na falta de sono. Aí fica dando remédio para doença autoimune. Só aumenta a doença autoimune. A mulherada hoje, tendo aquela síndrome de Hashimoto, que é o problema que precede o hipotireoidismo. Ai, meu Deus, é uma doença autoimune. É uma doença autoimune que você está provocando. Você está provocando a doença que você tem. Ai, não, Vlad, não é. Pois é. Mais alguma questão aí, pessoal? Jacira, obrigado pelas palminhas. Rodrigo, obrigado pelo apoio. Quem mais está aí? Ninguém mais pergunta, todo mundo já sabe tudo. Elô, grande escoteiro, espero que você esteja aí ainda, Elô. Obrigado por você estar aqui. Muito bom ter você aqui. Gosto muito de você, Elô. Arthur entrou, Juan entrou, o Alê também, grande chefe, diretor escoteiro entrou, Serginho entrou, todo mundo que entrou, meu muito obrigado. Galera, vamos lá então, vou encerrar, ninguém mais vai perguntar nada. Espero que vocês tenham gostado. Entender fome, entender saciação, entender saciedade, entender comer, diferente de se nutrir. Entender comida, entender saúde, entender as convenções sociais que a gente é submetido e por vezes a gente cede aquela sensação e a gente passa a ter problemas com isso. Rodrigo colocou jejum onde entra para ajudar a regular. Rodrigo, existe uma pesquisa muito bonita que ganhou inclusive o prêmio Nobel, tá bom? Eu vou falar dessa, mas existem outras discussões. Essa pesquisa ganhou o prêmio Nobel e ela diz assim, a gente tem genes reguladores, chama genes clock, que são reguladores do nosso cronobiologia. Crono é tempo, biologia é funcionamento. A nossa cronobiologia está de acordo com o dia e com a noite. E o jejum sugere que você pare de comer assim que escureça. Então, às 18 horas vai ser sua última refeição. E a primeira refeição seria, por vezes, assim que clareia o dia. Então, esse é um intervalo de 12 horas de um jejum muito natural, muito saudável, muito adequado. Agora, tem gente que explora um jejum mais longo. Isso, Rodrigo, ciclo circadiano. A gente auxilia esse relógio biológico que está dentro do ciclo circadiano. Então, o jejum tem muito a ver com isso.
E aí você modula os genes que estão relacionados a isso. Isso é muito legal. Existem outras coisas que o jejum pode auxiliar, tá bom? Outras coisas. Alguns profissionais vão dizer assim, simplesmente o cara deu um intervalo maior de horas, ficou um tempo maior sem comer e por vezes faltou aquela refeição e ele vai gastar mais energia porque faltou aquela refeição. Então vai gerar um emagrecimento porque deu um intervalo maior de uma refeição para outra. Também é um jeito de falar. Mas o jejum tem um efeito enorme. Enorme, uma varredura do sistema nervoso, chama células da glia. Quando a gente está sobre um estresse de jejum, estresse do banho gelado, estresse de um treino muito intenso, essas células da glia fazem uma limpeza do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Isso é muito legal. Então existe um monte de coisa por trás do jejum, que aí depende da linha que você está discutindo, tá bom? Mas realmente é interessante, mas não faça sem orientação profissional. Faça com auxílio profissional, porque a hora que você sai do jejum, a primeira refeição pós-jejum tem que ter algumas qualidades, tem que ter algumas competências, tá bom? Então não faça sozinho, não, faça sempre com auxílio profissional. De novo, para a gente encerrar aqui, o maior e mais importante investimento que tu vai fazer na sua vida é saber comer. O mais importante e maior investimento que você deve fazer na sua vida é saber comer. Consulte um nutricionista competente, tá bom? De preferência que ele tenha uma inclinação para nutrição natural, para nutrição funcional, para os fitoterápicos, para os chás, para as ervas, porque é tudo natural, tá bom? Valeu, pessoal, grande beijo, forte abraço, fiquem com Deus e volto daqui a um minuto para a nossa live de movimentos psicofísicos. Quem quiser, é agora. Beijo, tchau, valeu!